Paz, Senhor, irmãs, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, eu sou a pastora Joanilda, do Ministério do Evangelho Pleno, bairro Nova Lima, mais uma vez para dar uma palavra rápida, porém contundente, certeira no seu coração, a palavra que vem do alto. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, né? Versículo 14, que diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Hoje eu fiz uma pergunta para você. Você está gelado? Ou você está fervendo na fé? Responda aí. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, pobre, digno de compaixão, cego e que está nu. Paz, Senhor, irmã, seja bem-vinda. O Senhor diz para mim e para você. Você diz que é rico, porém é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu, sem a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, nós somos tudo isso. Por isso, nós não podemos julgar as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra. As verdadeiras pessoas que são pecadoras, não as ímpias que conhecem a palavra, mas não cumprem. Vamos lá, então. Dou-lhe este conselho: compra de mim outro. Compra de mim ouro refinado no fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Isso é uma carta de João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia hoje é a igreja em que nós vamos. A maioria das pessoas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós choramos de tristeza quando vemos, porque não é morna, porque não é fria e nem quente, é morna. É aquela igreja que é Laodiceia. É aquela igreja que prega coisas. Que coisas? Nada do céu. Prosperidade, ostentação, palestra de avivamento. Pastora, mas você não gosta de avivamento? Glória a Deus, o Espírito Santo faz o avivamento. Mas tem um porém aí. Tem um porémzinho aí. Qual é esse porém, pastora? Nós não precisamos, cristãos, pastores, apóstolos, missionários,
servo do Deus Altíssimo, nós não precisamos de palestra de autoajuda. Nós não precisamos de mecanismo que vicie o nosso cérebro para nós nos sentirmos bem. Nós não precisamos de luzes piscando para liberar dopamina e nem som no nosso ouvido para liberar dopamina para nós termos uma sensação de bem-estar. Estou falando isso de um culto, tá? Não estou falando de uma boate, não estou falando de coisas do mundo, estou falando de coisas que estão no meio do cristão. E nem palestra de autoajuda. Nós precisamos sim de Jesus Cristo. Nós precisamos sim ajoelhar, orar e se arrepender, produzir os frutos do arrependimento. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa de amiguinhos, a igreja não precisa de famosos, a igreja não precisa de ostentação, a igreja não precisa estar abarrotada de gente, a igreja não precisa pagar para entrar. A igreja que eu estou falando, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Senhor. A igreja não precisa disso, a igreja precisa se consertar. A paz do Senhor, diaconisa Dulce, seja bem-vinda. A igreja precisa se consertar com Jesus e produzir o fruto do arrependimento. Por isso eu perguntei desde o começo. Você está gelado ou você está fervendo na fé? Porque eu estou pregando aqui uma igreja gelada, uma igreja enganada, uma igreja de hoje. A igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, onde as pessoas só pensam de dinheiro e fama, likes. Vamos tirar uma selfie na igreja, vamos, ainda que a mídia é boa. Você vai fazer uma live de um culto, muito bom, porque as pessoas ouvem, as pessoas conhecem Jesus. É muito bom, mas eu estou falando de ostentação. De pessoas que precisam levar pastores que, em vez de estar lendo a Bíblia, estão lendo o sermão de internet. Estão vendo como que ele vai poder fazer? Animar o auditório. E não é auditório, nós somos servos de Deus. O servo de Deus tem que fazer como o Senhor fala em Jeremias 14. Descer a casa do oleiro. Clamar ao Senhor pela misericórdia dele, clamar ao Senhor para produzir em nós frutos do arrependimento, clamar ao Senhor, nós pastores que pregamos a palavra, clamar ao Senhor para dar-nos a palavra que vai transformar as pessoas, que vai curar as pessoas, que vai libertar as pessoas, que vai levá-las à salvação. Nós não precisamos de animador de auditório. Nós não precisamos que ninguém venha fazer uma palestra de autoajuda. As pessoas têm que se converter verdadeiramente. Converter-se, né? Como diz em Oséias 14:1. Convertei-vos porque o teu pecado te faz cair. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Irmãos, a gente vai na igreja, às vezes, a gente vê um show. É triste, mas é verdade. O Espírito Santo está sendo, amordaçado. Ele não tem mais liberdade. Pastora, mas eu não posso pegar um texto, um estudo da internet. O estudo pode. Mas você não pode pregar o que está na internet. Sabe por quê? Cadê o Espírito Santo? Cadê a intimidade com o Espírito Santo? E você só vai ter intimidade com o Espírito Santo
Se você for à casa do oleiro, ajoelhar-se, humilhar-se diante de Deus e pedir conserto, e pedir transformação, e clamar pelas almas. Tem famílias inteiras fora do Brasil morrendo por pregar a palavra do Senhor. Paz do Senhor, missionária Dorandina, seja bem-vinda. Tem pessoas, tem famílias. Teve uma família de pastor, 20 pessoas da família morreram por ser cristãos. Na Síria. E as pessoas estão preocupadas em encher a igreja. E as pessoas estão preocupadas em trazer o pastor, aquele outro que arrasta multidões, aquele que fala de autoajuda, aquele... Irmão, você tem que se preocupar em trazer o Espírito Santo. Você tem que se preocupar em trazer Jesus para você, para a tua vida. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer sua filha, seu filho, seu irmão, sua irmã. As pessoas hoje não querem saber do Senhor. As pessoas hoje estão mornas, por isso que o Senhor diz aqui claramente, porque você não é nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar-te da minha boca. E sinceramente, irmãos, vamos ver, tem pessoas que estão na igreja da Laodiceia, que é a igreja hoje, que dá vontade de fazer isso mesmo. Mas você sabe por que o Senhor fala isso? Quando há idolatria. A palavra do Senhor diz que quando nós fazemos idolatria, o estômago dele revira. Porque tem pessoas idolatrando pastores. Tem pessoas idolatrando a igreja tal, o ministério tal. Tem pessoas que estão no ministério errado. Ah, mas o pastor é legal, a pastora é legal. A gente vai, a gente faz, vai tudo no oba-oba. E a vida? Não muda. A vida não muda. É muito triste. É muito triste, irmãos. Você está diante de uma igreja de Laodiceia. O Senhor diz aqui claramente, você pensa ser rico, mas você é miserável. Pastora, você é miserável. Nós somos miseráveis. Dignos de compaixão. Cegos e nus. Por quê? Porque quem tem o controle da nossa vida é o Pai. E a palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Em João 15, o Senhor diz assim, eu sou a porta. Você tem que passar por Jesus para você achar a porta. Agora, se você não quer Jesus, se você está idolatrando o pastor, se você está idolatrando o ministério, ainda que a placa da igreja não vai te salvar, porque se ela fosse importante, ela não ficava pro lado de fora, né? Mas o que tem que haver? Conversão. Esses pastores de ostentação, eles tinham que se converter. Essas pessoas que estão enganando as outras, tinham que converter. Mas nós não podemos julgar. E o Senhor fala claramente aqui, ó. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Você sabe o que o Senhor estava falando através do Espírito Santo que João escreveu?
Aquela cidade, ela era, que não é mais, né? Porque a palavra do Senhor é assim, né? Tudo que não procede de Deus cai por terra. Aquela cidade, ela era vista como uma das maiores cidades de referência para a doença dos olhos. E o Senhor manda comprar colírio. E o Senhor diz que é cego. Mas por quê? Porque Jesus prega o confronto. Jesus prega o confronto. Porque se você não for confrontado, você não consegue se arrepender. Você não consegue se converter. O Senhor é a pregação do confronto. Ele disse para essa cidade, compre colírio. Para você enxergar. Foi um tapa para eles. Por quê? Porque lá era a referência da doença dos olhos. E hoje as pessoas não querem saber. Pastores não querem perder tempo lendo a Bíblia. Pastores não querem acordar 3 horas da manhã para orar pela ovelha. Pastores hoje não querem nem cuidar da ovelha. Pastores hoje delegam. Mas pastora é para pastorear as ovelhas. Hoje, a palavra do Senhor diz, Mateus 24, que o amor de muitos esfriaria. Por causa do quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. Congelou. Hoje nós vemos pastores descendo do altar e dizendo, não quero mais ser pastor. Não quero mais tratar com crente velho. Se eu tiver que tratar, vai ser com ovelhinha nova. Mas por quê? Qual que é o seu chamado? Pastorado. Conheço pastores que estão sentados no banco. Fecharam a igreja, estão na outra igreja, no banco. Mas o que é isso? Isso chama-se apostasia. Mas nós estamos vendo a pacificação da Palestina e Israel. Não te diz nada a respeito. A iniquidade tem se multiplicado todos os dias. O pai está contra os filhos estão contra os filhos estão matando os pais. Sabe por quê? Porque você, pai, mãe, tio, avô, avó, tá levando o diabo para dentro da tua casa no celular. E é isso que está acontecendo. Responde aí para mim. A sua fé tá gelada ou você tá fervendo? Diga aí para mim. Está fervendo ou você está gelado? Como que está a sua fé? Porque hoje, irmãos, nós não vemos mais a compaixão. Nós não vemos compaixão. Antigamente você falava assim, olha, eu preciso de uma doação para fazer um culto na igreja, para fazer uma festa na igreja. As pessoas ajudavam hoje. Ema, cada um com seus problemas. O amor congelou. Não existe mais compaixão, nem de pai para filho, nem de marido para esposa. É muito triste. É muito triste isso hoje. A nossa fé tem que estar fervendo, porque senão o Senhor vai vomitar da boca. Infelizmente. Porque você não é frio, se você é frio, porque você não conhece Jesus. Agora, se você é morno, é aquela história do Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O Senhor não vê como pecador, o Senhor vê como ímpio. O Senhor vê como os ímpios. Você conhece a palavra de Deus. Provérbios 13:13 diz, aquele que conhece a palavra de Deus, a paz do Senhor, obreira Antônia. Aquele que conhece a palavra de Deus e despreza, esse perecerá.
Então, o Senhor está falando do gelado, é o pecador que não conhece Jesus. O quente é aquele que verdadeiramente está ali. E o morno é aquele que conhece a palavra, mas está com o pé na igreja, todo mundo. Quer servir ao mundo, mas não quer ir para o inferno. Né? É aquela pessoa que, eu conheço Jesus, mas Jesus não me conhece. E quando aquele grande dia o Senhor vai falar, bem-vindos do meu Pai, entrai, a sua morada que está preparada desde o começo. Né? E aqueles que são mornos, ele vai falar, afastai-vos de mim, obreiros da iniquidade, que eu não vos conheço. É triste, mas é verdade. O Brasil diz que vai fazer, dia 25, vai fazer um mover das mulheres, 1 milhão de mulheres orando pela nação do Brasil. Eu já faço isso há 3 anos. Porque mesmo assim o Brasil vai perecer. O Brasil vai conhecer quem é o Deus dele. Pode orar, pode fazer corrente, pode levantar 1 milhão de mulheres, como apareceu na televisão, as mulheres falando, 1 milhão de mulheres orando pela nação brasileira, que lindo, maravilhoso. Vai ter live, vai ter tudo. Mas e o Espírito Santo de Deus? Será que vai estar fervendo? Será que vai estar fervendo a sua fé? Será que a sua fé vai estar fervendo? Hein, irmão? Será que a sua fé vai estar fervendo? Ou a sua fé vai estar gelada? A palavra do Senhor diz assim, quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar fé fervendo? Porque se o seu azeite não estiver dentro de você, como a parábola das viúvas, das virgens, perdão, como que você vai fazer? Aonde que o Espírito Santo vai derramar em você? Como você vai escutar a trombeta? Se você não tem ouvidos ungidos, se o Espírito Santo não está dentro de você, se ele não está derramando. E aí? Só quem tem ouvidos ungidos, quem tem o Espírito Santo é que vai ouvir essa trombeta. E aí? Irmãos, as pessoas estão querendo falsificar o arrebatamento e vai acontecer isso. Eu estava falando para uma irmã, estoque comida, vai faltar comida. Estoque água, vai faltar água. Por quê? Tá na palavra. Você já percebeu o hino da ceia? Ele fala, a sede já passou, a fome já passou. E agora eu te convido a cear. Não foi à toa. Você pode ter certeza que não foi à toa. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser mais prudentes do que a serpente. O Senhor diz que nós temos que ter visão de águia. Nós temos que olhar para frente, nós temos que ser visionários, nós temos que ver acontecer antes de ter acontecido. Isso é um servo de Deus. Por quê? Porque eu acabei de falar para uma pastora. O que os seus olhos carnais não veem, o Espírito Santo te mostra. Mas para isso você tem que ter azeite. Para isso você tem que estar fervendo. Se você não estiver fervendo, você está gelado. E se você estiver gelado, não tem arrebatamento. Não tem comunhão. Se você estiver na internet tirando
né? O sermão da internet, cadê o Espírito Santo? Cadê a palavra? Porque o meu professor de teologia dizia assim: Deus te deu uma palavra, ore até ele falar pelo menos uma palavra para você colocar naquele sermão. Porque ali, naquela palavra, vai estar todos os sinais, tudo, a cura, a libertação, a transformação, tudo que tem que ter naquele lugar. Uma palavra. Aí se você pega tudo pronto da internet, e aí? Ah, eu conheço Cristo, mas eu não sirvo Cristo. Ah, eu conheço a palavra de Deus, mas eu não pratico. E aí? Ah, mas a Bíblia de antigamente, ela é muito, nossa, ela é muito, muito, muito dura. As palavras é muito dura. Tem que falar palavras mais, né, floreadas. Não. O Senhor fala que nós temos que falar e não se calar. A palavra do Senhor disse para Jeremias: aonde eu mandar você plantar, você planta. Melhor dizendo, Isaías: aonde eu mandar você plantar, você planta. E aonde eu mandar você arrancar, você arranca. Essa é a função do profeta, da profetisa. Aonde eu mandar edificar, você edifica. Aonde eu mandar cajado, cajado. Porque é assim. Porque nós servimos a Ele, não é o contrário. Tem pastores que acham que Deus serve Ele. Não! Cadê o respeito? Cadê a reverência com o teu Pai? Cadê a respeito, a reverência com o teu Deus, com aquele que te salvou, aquele que foi até a cruz? Aquele que se fez carne, sabendo que ia ter que morrer uma morte de cruz para nos salvar. E as pessoas tratam como de qualquer jeito. As pessoas não têm respeito, não têm mais responsabilidade com a obra de Deus. Não dói mais. Eu, irmão, se eu não puder ir no culto, eu choro. Eu fico triste. A minha alma fica batida e o Senhor sabe disso. Mas tem pessoas que não vai no culto, ó. Tá nem aí, não sente falta. Não fica triste. Pelo contrário, aceita a desculpa que o diabo te deu. Por quê? Porque, irmão, toda desculpa é o diabo que te dá, viu? Não é você que é esperto, não. Toda mentira é o diabo que faz você falar. Não é porque você é esperto, não. É porque o diabo está te falando. Aonde que cabe? Meu Deus, tem uma pessoa ligando aqui pra mim. Só Jesus na casa. Então, aonde que cabe? Isso, irmão. Aonde é a mentira é onde o diabo está te falando. E o Espírito Santo vai aonde? A pessoa não sabe que eu estou fazendo uma live, é terrível. As pessoas querem falar com a gente. Mas vamos lá. Então, o Senhor diz aqui: você diz, estou rico, adquire riqueza, não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sem a presença de Deus, nós estamos tudo assim. Com Deus, nós já somos assim. Pequenos. E a cada dia nós temos que diminuir mais. Para que Deus cresça, como disse João Batista, convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Não o contrário. Hoje as pessoas diminuíram Jesus e querem crescer na internet, querem ganhar likes. Irmãos, acorde. Jesus está voltando. Desperta. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Não seja o que vai ser vomitado da boca, perdão da palavra.
Seja um crente fervendo. Responde aí para mim, você está fervendo ou você está gelada? Né? Porque se você está gelada é porque você não conhece a palavra de Deus. Agora, se você conhece a palavra de Deus, pratica e obedece, você está fervendo. Você só está morno. Você só está morno porque você não quer viver com Deus. Você não quer ir para o inferno. Mas você não quer praticar e nem obedecer a palavra de Deus. Esse é o morno. E infelizmente, minhas irmãs e irmãos, infelizmente, aquela igreja Laodiceia era assim. E hoje as pessoas estão assim. Não querem ir para o inferno, mas também não querem servir a Deus. Né? Mas naquele grande dia, o Senhor vai chegar e vai falar o que eu te falei. Você vai estar para a direita ou você vai estar para a esquerda. Você vai ser ovelha ou você vai ser bode. E acabou. E acabou o tempo. Nós temos que aprender a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está sendo a ovelha dele para ele ser teu pastor? Você está na dependência dele? Ou você ainda quer fazer com teus braços? Ou você ainda quer fazer com o teu trabalho? Ou você ainda quer realizar com o seu dinheiro? Nós temos que ser dependente do Senhor. Porque a ovelha, ela depende do pastor. Se a ovelhinha está caindo no abismo e o pastor fala, ela volta. Mas se ele não fala, ela cai. Né? E nós somos a ovelha do Senhor. Como diz o Salmo 100, somos ovelhas do mesmo pasto. O céu nos pertence. É a nossa herança. O céu é a nossa herança. Então, irmãos, irmãs, não seja aquele crente morno. Seja aquele que está fervendo. Para que o Senhor venha te usar. Porque o Senhor está carente de pessoas hoje que verdadeiramente falam a palavra de Deus. Que verdadeiramente praticam a palavra de Deus. Que não abre mão de fazer nada a não ser ir na casa de Deus, praticar a palavra de Deus, agradar o coração de Deus. Pastor, eu não fui na igreja porque eu tinha que ir no shopping. Pastor, eu quis... Não sente mais. Não sente. Né? É muito triste. Pastor, eu não fui porque eu tava doente. Mas e se for mentira? Se for mentira, ó. Eu não vou saber. Ainda que o Senhor revele. Mas o Senhor sabe. E é a Ele que você tem que agradar. Não a mim. Né? Então, irmãos, vamos ser cristãos de verdade, cristão raiz, não esses Nutella que tá aparecendo aí, né? Teve muito cristão Nutella no tempo da pandemia, muito pastor Nutella que fechou a igreja por causa da pandemia com medo do Covid. E eu não. Eu reuni a igreja e falei, olha, a palavra de Deus diz assim, ó. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nenhuma praga chegará na minha tenda. Vocês cremos, então nós vamos abrir o culto todos os dias. Porque se você não crê que o Senhor vai te defender, por que você está servindo a Deus? Se Ele diz que praga alguma chegará à sua tenda. E eu não tive Covid, glória a Deus por isso. E não fechei a igreja. Fechei um dia porque foi determinação do prefeito e nós temos que estar diante das leis dos homens. Mas depois eu abri, mas teve pastor que não votou. Teve pastor que não votou, mas teve pastor que pegou Covid e morreu.
também. Por quê? Por desobediência. Porque não praticou a palavra. Porque, irmãos, não adianta nada eu falar a palavra para você e você não praticar. Quando Deus revela algo para você, pratica imediatamente. Porque o Senhor te revelou. Não adianta nada eu ensinar a palavra e você não praticar. Você vai fazer como o povo de Laodiceia, que era morno. Você não praticou. E como é que você vai receber a bênção se você não pratica? Amém? Essas são as palavras que o Senhor queria dizer nessa tarde, que passar do homem. Querendo visitar nossa igreja, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Elizabeth Áurea de Souza Nantes, José Tavares, bairro Nova Lima, 155, culto, quarta-feira, 19h30, família, sexta-feira, 19h30, culto de libertação e cura. Querendo Deus, sexta-feira estarei de volta para uma palavra aonde vai de encontro com o teu coração. Eu agradeço a todos que entraram na live. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que entrou na live, cada pessoa que vai entrar, cada pessoa que saiu, cada pessoa que vai comentar, cada pessoa que vai compartilhar, cada pessoa que vai curtir. Pai amado, Pai querido, entra com providência, reverte quadros, situações e condições. Vai na família, Pai, vai nas casas, Pai. Em nome de Jesus, vai repreendendo tudo que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, repreende todo espírito de enfermidade do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos, se os irmãos quiserem ver mais, no YouTube tem lá, é só digitar Joanilda Martins, tem muitas ministrações. Se inscreva, dá o seu joinha lá, para que o YouTube entenda que a gente está fazendo alguma coisa que está funcionando, para que ele não corte nós. E que Deus venha te abençoar, querendo Deus. Sexta-feira estarei de volta para a glória do nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe.